CS50i with Python, Heredity. O Heredity, hereditariedade, é o segundo problema da Week 2, Week 2, do curso CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python, da Harvard University, representando Uncertainty, a Week 2, ao qual o projeto Heredity está vinculado. O objetivo desse projeto é a gente escrever um algoritmo de inteligência artificial com base em probabilidades para a gente verificar se uma pessoa tem uma característica genética específica. No formato como está ali, a gente executa o Python informando o algoritmo e também informando um arquivo de Excel, um arquivo .csv, ao qual a gente vai baixar lá do servidor de Harvard e fazer os testes. Então, versões mutadas do gene GJB2 são uma das principais causas da deficiência auditiva em recém-nascidos. Cada pessoa carrega 2 versões desse gene. Então, cada pessoa tem potencial de possuir nenhuma, uma ou 2 cópias dessa versão de deficiência auditiva GJB2. A menos que uma pessoa passe por testes genéticos, no entanto, não é tão fácil saber quantas cópias desse gene a pessoa tem, no caso, o gene mutado, tá? É o que a gente chama de gene oculto. A informação tem efeito que pode-se observar a deficiência auditiva, mas que não necessariamente sabe-se diretamente se a pessoa tem ou não. Afinal, algumas pessoas podem ter 1 ou 2 cópias desse gene mutado, mas não apresentam a deficiência, enquanto outras não têm cópias do gene mutado, mas ainda apresentam sinais da deficiência auditiva. Cada criança herda a cópia desse gene, o GJB2, de cada um dos pais. Se um dos pais tiver 2 cópias desse gene mutado, vai passar o gene mutado para o filho. Se um dos pais não tiver cópias do gene mutado, não vai passar para o filho. E se um dos pais tiver uma cópia do gene mutado, o gene será passado para o filho com probabilidade de 0,5, ou seja, pode ou não ser mutado, possuído. Após o gene passado, porém, ele tem alguma probabilidade de sofrer uma mutação adicional, mudar da versão para o gene que causa deficiência auditiva para a versão que não causa, ou vice-versa, da que não causa para a que causa deficiência auditiva. É meio termo, tá? É 50% de ambos os casos. Pode-se entrar no modelo todas as relações formando uma rede bayesiana, tá? Das variáveis relevantes, como uma imagem, que considera a família sendo 2 pais e um único filho. Cada pessoa na família tem uma variável aleatória gene, que a gente chama de gene, representando quantas cópias do gene específico. Por exemplo, a versão de deficiência auditiva do JB2. A pessoa tem o valor 0, 1 ou 2. Cada pessoa na família tem variável aleatória trait, que é o traço, tá? O traço genético, que é sim ou não, dependendo se a pessoa expressa esse traço, ou seja, tem a deficiência auditiva ou não. Ela não tem, tá? A seta, aqui a imagem, no caso, a gente tem uma seta especificando a árvore genealógica, tá? O slide está escuro por baixo, mas a gente tem uma seta da variável gene de cada pessoa para a sua trait, para o traço, tá? Para o que herdou. Para codificar a ideia de que seus genes de pessoas afetam a probabilidade de que ela tenha esse traço, tá? Que ela herdou esse traço ou não. Enquanto isso, há também a seta da variável aleatória gene da mãe e pai para a variável aleatória do filho, do gene do filho. Genes da criança são dependentes dos seus herdeiros, dos seus pais, tá? A tarefa nesse projeto aqui é a gente usar esse modelo para fazer inferência sobre uma determinada faixa populacional. Dadas essas informações sobre pessoas, a gente vai saber os pais, as características observáveis, a perda auditiva, a questão do gene, tá? A IA, o nosso algoritmo, ele vai inferir uma distribuição de probabilidade para genes de cada pessoa, além da distribuição dessa probabilidade para se qualquer pessoa exibirá a característica em questão ou não, tá? As instruções são as seguintes: a gente vai lá no servidor de Harvard, baixa esse arquivo zipado, e nesse arquivo, nesse diretório, ele possui uma pasta chamada data, que são os dados, os arquivos Excel, CSV. A gente tem 3, família 0, 1 e 2, e o arquivo Heredity,
que é o código de rascunho que a gente vai autocompletar. Eu coloquei aqui um arquivo chamado Solution Heredity, onde que a gente vai exibir a solução, tá, desse problema. Então, como funciona o código? Lá na pasta data, na pasta data, a gente tem os CSVs, tá? Por exemplo, family 0.csv. A primeira linha, a gente até vai abrir aqui, desse arquivo CSV, ela define os cabeçalhos, tá? O nome, quem é a mãe, quem é o pai e o traço, que pode ser representado por um booleano, digamos assim, 0, 1, tá? Que é o seguinte, e próxima linha, tá ali, a gente tem alguns valores. Harry, Lily como mãe, James como pai. A célula vazia para o traço, que significa que a gente não sabe se o Harry ele tem o traço da deficiência ou não. O James, que é o segundo dado, a terceira linha desse primeiro CSV, ele não tem pais listados no conjunto de dados, elas estão vazias, as células pai e mãe, e exibe um traço, tá? Indicando pelo número 1. A Lily indica que tem o 1 na célula do traço. A Lily também não tem pais listados nos dados, mas não exibe traço, tá? Conforme indicado pelo número 0 na célula. O arquivo heredity.py ele possui o props, tá? Que é um dicionário que contém a série de constantes que representam essas probabilidades, probs e probabilities, de vários eventos diferentes. Todos esses eventos eles têm a ver com quantas cópias do gene específico a pessoa tem, normalmente denominado simplesmente gene, tá? O gene. E se a pessoa exibe essa característica, que a gente chama de a característica, com base nesse gene. Os dados eles são vagamente baseados nas probabilidades para versão de deficiência auditiva desse gene GJB2. E essa característica da deficiência auditiva, tá? Quando alterados os valores, a gente pode usar IA para fazer inferência sobre outros genes e características também. Nesse dicionário de probes, o gene representa a distribuição da probabilidade incondicional sobre esses genes. Ou seja, probabilidade de, se a gente não souber nada sobre os pais dessa pessoa, tá? Conforme os dados no código dessa distribuição populacional, a chance de 1% de ter duas cópias do gene, chance de 3% de ter uma cópia do gene e de 96% de não ter cópias, tá? A probabilidade de trait, de traço, representa a probabilidade do traço, da que a pessoa exiba ou não o traço da deficiência auditiva. Na verdade, elas são três distribuições diferentes. A primeira, uma para cada valor por gene, tá? Trait no 2, que é a terceira, tá? É a distribuição da probabilidade de que essa pessoa ela tenha o traço, dado que ela tenha duas versões do gene. Então, ela tem 65% de chance de exibir o traço e o restante, 35%, de não exibir o traço. Se essa pessoa não tem cópias do gene, ela tem 1% de chance de exibir o traço e 99% de chance de não ter o traço da deficiência auditiva, já que ela não tem cópias desse gene. É muito difícil, é muito raro ela exibir traços da deficiência auditiva. A probes mutation, que é a probabilidade de mutação desse gene, tá? Para não ser aquele gene ou vice-versa, né? Para a gente ter o gene com traço ou não, tá? Se a mãe tem duas versões desse gene, por exemplo, e, portanto, ela vai passar um para o filho na hereditariedade, a 1% desse gene sofrer mutação para não ser mais o gene alvo, tá? 1%. Se a mãe não tem versões do gene e não vai passar para o filho, há 1% desse gene, de chance desse gene sofrer mutações para ser alvo e 99% para não ser alvo. Então é possível que mesmo que nenhum dos pais tenha cópias do gene de mutação, o filho possa ter uma ou até duas cópias desse gene, tá? Probabilidades a serem calculadas são baseadas nesses valores do dicionário PROPS. A gente também tem uma função principal, a função main, que carrega todos esses dados do arquivo desse dicionário people, que são os registros das pessoas, a distribuição populacional que a gente tem, tá? People mapeia o nome de cada pessoa no dicionário de acordo com o CSV, tá? O nome da pessoa, a mãe, pai, se houver, e os traços, tá? As características, verdadeiro, se ter ou falso, se não ter ou não, se não souber. Tá? Essa função define um dicionário de probabilidades
com todas as probabilidades iniciadas por default, tá? Por padrão como zero. Elas começam valendo zero, valor zero. Para cada pessoa, a IA ela vai calcular essa distribuição de probabilidade sobre quantas cópias de gene ela tem, bem como se ela vai ter características de deficiência auditiva ou não, tá? Por exemplo, ali a gente tem o primeiro, probabilities do Harry, onde que a gente tem o gene 1. Então, é a probabilidade do Harry ter uma cópia do gene. Ali de Lily, Trey e False. É a probabilidade de Lily não ter traços, não ter características, tá? O dicionário de probabilidades é criado via compressão do dicionário Python. Ele é um dicionário chave-valor. Então, a gente tem o traço e o valor, tá? Da probabilidade específica com base para cada pessoa nesse nosso dicionário de pessoas. Por fim, a gente procura calcular probabilidades com base nessas evidências. A gente sabe que certas pessoas exibem ou não o traço e a gente espera determinar essa probabilidade de a pessoa ter ou não a deficiência. Probabilidade condicional, a gente soma todas as conjuntas que satisfazem essa evidência e a gente faz a normalização, a gente faz a padronização desse valor probabilístico para que cada pessoa delas some 1, tá? Tenha soma 1 no fim de 100% no caso. A gente precisa implementar 3 funções para isso. A joint probability, para calcular a probabilidade conjunta de todos esses valores. A update, para a gente adicionar probabilidades recém-calculadas, conforme a gente vai tendo essas probabilidades, a gente vai incrementando-as, por isso que a gente usa a função update a essa distribuição de probabilidade existente. E a normalize, que vai fazer essa padronização, no caso, essa normalização dos valores das distribuições para que ela some 1, ou seja, 100% no fim, tá? Para que ela não tenha discrepância de valor. O objetivo desse projeto é que a gente conclua essas implementações dessas 3 funções. A função join probability recebe uma entrada dos dicionários de pessoas, ou seja, aquele CSV que a gente tem da distribuição populacional, que tem quantas cópias de cada um dos genes e as características. Vai retornar essa função o conjunto de todos os eventos que ocorrem. Essa função ela aceita 4 valores de entrada. Pessoa, gene 1, 2, gene 1, 2 e se tem traços, tá? People é dicionário de pessoas. As pessoas do nosso CSV, cujos valores são nome, chaves mãe e pai, tá? Presume-se que mãe e pai estão em brancos, tá? Ou mãe e pai se referirão a outras pessoas nesse dicionário de pessoas. O OnGene é o conjunto de todas as pessoas para calcular a probabilidade de ter uma cópia do gene, tá? E two genes seriam para 2 cópias. O Have-Trait, que se tem ou não traços, tá? A gente vai calcular o conjunto de todas as pessoas que tenham a característica, que tenham o traço genético, tá? Para qualquer pessoa que não esteja no OnGene ou two genes, a gente calcula a probabilidade de que ela não tenha cópias desse gene, tá? Ela não tem nenhuma nem 2 cópias desse gene. E para qualquer pessoa que não esteja nessa terceira função, have trait, ou seja, não tem traços, a gente calcula a probabilidade de que ela não tenha características, tá? A gente tem isso como default. Para ficar mais simples, eu trouxe um exemplo aqui, o Harry, James e Lily. A gente chama a função onJames, onde que a gente tem Harry, two James, o James, e trait, Harry James. Então, a gente calcula a probabilidade de Lily ter 0 cópias do gene, o Harry tem uma cópia e o James tem 2, tá? Sendo que o Harry e o James exibem traços, tá? Então, Lily não exibe traços. Para qualquer pessoa sem pais listado no conjunto de dados, a gente usa a distribuição de probabilidade do dicionário ProbGene, tá? Para determinar a probabilidade de que eles tenham um número específico de genes, e para qualquer pessoa com pais no conjunto de dados, a gente vai passar 1 ou 2 genes. Então, one gene, two genes, para filha aleatoriamente, aonde que a gente usa o dicionário de probes do mutation, tá? Das mutações, para a gente ver se esse gene vai sofrer ou não mutação, tá? Para que ele seja um gene inofensivo ou que tenha características da deficiência ou vice-versa, tá? A gente vai usar a distribuição trait para calcular a probabilidade dessa pessoa ter ou não traço hereditário, tá? De mãe, pai para filho. E por fim, a função update ela vai adicionar nova probabilidade de distribuição conjunta às demais, tá? Probabilidades existentes. Essa função ela aceita 5 valores: a probabilidade, o gene, 1 gene, 2 genes,
tem o traço, e P, que é a pessoa, tá? Probabilidades é o dicionário de pessoas na função ali que a gente escreveu. Cada pessoa é mapeada por uma distribuição de genes e uma distribuição de traços. One gene, tá? Seria pessoas com uma cópia do gene para distribuição conjunta. Dois genes, two genes, no caso, seriam duas cópias. Have trait, para a pessoa que tem a distribuição, que tenha características, que tenha traços herdados. E o P é a probabilidade da distribuição conjunta, tá? Para cada pessoa em probabilities, a função ela deve atualizar a distribuição, tá, dessa probability, tá? A gente vai ter, então, pessoa, gene, é a distribuição, tá, que a gente faz. Probabilities, people para gene e pessoa para traço, tá? Adicionando aí o P, o valor da probabilidade, tá, dessa distribuição. Todos os outros valores, a gente não mexe, tá? A gente não vai modificar porque fazem parte do escopo do arquivo original. Por exemplo, para ficar mais fácil, tá? Se Harry estivesse em two genes e have trait, significa então que ele tem duas cópias do gene e tem um traço. Ou seja, a probabilidade é alta dele ter. Né? Então, Harry tem duas cópias do gene e tem traço. True. Tá? A gente faz dessa forma. A função não deve retornar nenhum valor. A gente não pode fazer return nessa função. Ela só precisa atualizar o dicionário de probabilidades. Tá? E aí depois a gente vai printar esse dicionário. A função normalize, ela atualiza esse dicionário de probabilidades para que a gente não tenha valores discrepantes, para que a gente tenha os valores padrões e eles cheguem a 1, ou seja, 100%, e a gente consiga tratar essas comparações de uma forma normalizada, ou seja, com valores na mesma escala, com números na mesma escala de valores, no mesmo range, no mesmo entre mesmos limites, no mesmo intervalo da faixa de valores. A função aceita o único valor, tá? Probabilities. Probabilities é um dicionário de pessoas, onde cada pessoa é mapeada pela distribuição dos genes e dos traços, do trait. Para ambas distribuições para cada pessoa em probabilities, a função ela deve normalizar a distribuição para que os valores somem 1, para que a gente não tenha discrepância de valores. Então, um exemplo, tá? O Harry, ele tem traços, ou seja, tem traços, é 0,1, tá? E também o Harry não ter traços é 0,3. Então, a gente atualiza esse primeiro valor aqui para 0,25 e atualiza o segundo para 0,75, ou seja, 75% dele não ter traços e 25% dele ter traços, somando 100%. Tá? E o último valor é 3 vezes maior que o primeiro, então é muito mais provável ele não ter o traço do que ele ter. Essa função ela não deve retornar também nenhum valor, a gente não vai explicitar return no código dessa função, simplesmente adicionar atualizar o dicionário de probabilidades. A gente não pode modificar nada mais nesse arquivo porque faz parte do código do escopo e o servidor de Harvard vai entender somente daquela forma, daquele escopo. A gente só vai poder mexer nas funções solicitadas, tá? A gente pode escrever funções adicionais, importar outros libraries do Python, como o NumPy, o Pandas, mas não usar módulos de terceiros que sejam externos. Aí a gente tem uma função de join probability, tá? Que são as probabilidades conjuntas. A gente tem ali as três pessoas com suas respectivas características, tá? Os dicionários, então nome, mãe, pai e o traço tem ou não, tá? True, false ou não se sabe o nome. A gente faz o cálculo, então. A gente joga as três pessoas, one gene é Harry, two genes é James, e o tem traço é, no caso, James, representando a probabilidade. Então, a Lily, que sobrou, ela tem 0 cópias do gene e não tem traços, não tem trace. O Harry tem uma cópia do gene, ou seja, one gene, e não tem traços, trait. O Harry tem two genes, duas cópias do gene, e tem traço. O trait é true, tá? A Lily, inclusive a ordem das pessoas não importa, tá? Porque a gente vai fazer a multiplicação comutativa. A Lily tem 0 cópias do gene com probabilidade de 96% de não ter cópias, tá? Então, dado que ela tem 0 cópias do gene, ela não tem características da probabilidade. Então, ela tem 99% de não ter traços. É isso que a gente vai calcular através das funções. Assim, a probabilidade que ela tem 0 cópias do gene e não tenha nenhuma característica, a gente multiplica as duas, tá?
é de 0,9504, ou seja, 95%. O James tem duas cópias do gene com probabilidade de 0,01, ou seja, 1%. Tá? Então, é probabilidade. O resto fica para... é o do gene 2. Tá? Dado que ele tem duas cópias do gene, a probabilidade de que ele tenha a característica é de 0,65, ou seja, 65% de que ele tenha traços. Assim, a probabilidade da multiplicação de que ele tenha a característica é de 0,0065, ou seja, 0,6%, tá? Arredondando 0,6,5%. Qual a probabilidade de Harry, então, ter uma cópia do gene? Existem duas formas da gente fazer esse cálculo, ou essa hipótese, tá? Ou ele obtém o gene do hereditário do pai e não da mãe, aliás, da mãe e não do pai, ou ele obtém o inverso, tá? Como a gente estava falando. A mãe Lily tem 0 cópias do gene, então Harry obterá o gene da mãe com probabilidade de 0,01, tá? Da mutação, da mutation. Já que a única maneira de obter o gene da mãe é se sofrer uma mutação após isso, após ele receber o gene. Tá? Do inverso, Harry não obterá gene da mãe com probabilidade de 0,99% de não ter traços. O pai James, pai do Harry, tem duas cópias desse gene. Então, o Harry obterá um gene do pai com probabilidade de 0,99, ou seja, 99%. Ou seja, 1 menos a probabilidade de mutação. Mas obterá o gene da mãe com probabilidade de 0,01, que é a chance de mutação. Então, a gente faz esse cálculo, a gente soma as duas multiplicações e vê a probabilidade final, que nesse caso aqui vai ser 0,9802, ou seja, 98,2% a probabilidade de Harry ter uma cópia desse gene e não duas, tá? O Harry tem uma cópia do gene, a probabilidade que ele não tenha a característica vai ser de 44%, ou seja, 0,44 dele não ter traços. Então, ele tem uma cópia do gene e não tem traços. Então, a probabilidade de que o Harry tenha uma cópia e não tenha traços é muito alta. É 98% vezes a característica, que é 44. Então, aqui é de 0,43, ou seja, 43%. Tá? A probabilidade conjunta, ou seja, a joint probability, no final, para o Harry, vai ser a multiplicação de tudo isso. Então, do pai, da mãe e do Harry. A gente multiplica tudo e obtém ali a probabilidade final, que nesse caso vai ser muito baixa, 0,0026 e alguma coisa. Então, é 0,2%. Para a gente fazer a submissão desse código, ou seja, a gente implementar aquelas funções sem retorno, a gente vai fazer a submissão através do servidor de Harvard. A gente precisa ter uma conta no GitHub ativa. A gente vai dar uma olhada, tá? A gente estava vendo o arquivo CSV. Originalmente tem o heredity.py, que é o arquivo original. E eu trouxe outro arquivo comentado. Aqui a gente tem as funções. Joint probability, que a gente vai ter que fazer o cálculo final da probabilidade. Update, para incrementando as novas informações. Normalize, para pegar esses valores e colocar dentro de uma normalização de dados, para não ter aquela discrepância dos dados. E a gente ter isso de uma faixa de 0 a 1, ou seja, para a gente obter 100% e os valores padronizados nesse caso. Também tem a Power Set, Load Data, que vai carregar os dados do CSV, a gente não faz nenhuma modificação. Vamos analisar aqui o nosso Solution Heredity, tá? Que é o seguinte, a gente importa aí as libraries, define as probabilidades que são os dicionários. Então, do gene é o 2, 1 e 0, que é 1% de chance de ter duas cópias, 3% de chance de ter uma cópia e 96%, ou seja, o restante, de não ter nenhuma cópia, ou seja, 0. Tá? O trait, que é traço, probabilidade de apresentar característica específica. Então, a gente separa entre verdadeiro e falso. A probabilidade de ter duas cópias desse gene, nesse caso aqui, é de 65%, 35% de não ter probabilidade de ter duas cópias do gene, e assim sucessivamente. Tá? A gente separa isso nos valores, sendo aqui já normalizados dentro de uma faixa entre 0 e 1. Tá? E da mutação. Mutação é um valor simples, tá? Não é nenhum dicionário, nem nada disso. A mutação genética é, nesse caso aqui, 0,1, tá? 0,01, que representa 1%. Se fosse 0,1, seria
10%. Nesse caso aqui, a gente tem 0,01%, que é 1% de haver modificação genética depois dessa pessoa ter o gene herdado dos ancestrais do pai e da mãe. A função principal main, ela verifica se o usuário forneceu o arquivo CSV. Então, a gente vai executar depois o teste executando Python, o nome do arquivo, que é reddit.py, seguido do diretório ou nome do arquivo de Excel, que é o data.csv. Carrega os dados das pessoas a partir de um arquivo CSV, inicia a estrutura através de uma pessoa com os genes e os traços e suas devidas probabilidades e faz essa interação em loop, tá? A gente coloca isso no conjunto dos nomes das pessoas, faz essa iteração para combinações de pessoas que podem apresentar as características, tá? A gente verifica as evidências se alguma contradiz, ou seja, não satisfaz, tem ou não o traço, ignora as combinações inválidas, porque terão. Então a gente bota um contínuo ali para ele cair fora do loop, para ele cair dessa interação do loop e seguir para as próximas verificações. Nesse loop aqui a gente vai gerar todas as combinações da pessoa que tem uma cópia do gene, tá? Gera as combinações para a pessoa por 2 genes aqui, dentro dessas que tem um gene, ela pode ter 2 no caso. Então, na possibilidade a gente faz essa interação também, calculando a probabilidade conjunta dessas afirmações através das configurações, atualizando também na função update, que a gente vai implementar ali embaixo, as probabilidades, tá? E também aplicando a função, as probabilidades atualizadas na normalização, para trazer aquela casa dos valores entre 0 e 1, a função normalize, que a gente também vai definir ali embaixo já já. Por fim, a gente vai iterar, imprimindo os valores no console, através desse for loop. Então, de todas as pessoas, a gente vai imprimir aí as probabilidades finais de cada uma dessas pessoas. A load data, ela simplesmente vai fazer o upload do arquivo CSV e vai auto-preencher com as pessoas, tá? Informando se 1, a pessoa tiver traço, 0, se a pessoa, ou seja, falso, se ela não tiver traço, e none, se esse valor do traço for desconhecido. A gente não sabe se ela tem ou não o traço, vai retornar aí o dicionário com os dados, isso a gente não mexe. A PowerSet, ela vai gerar os subconjuntos possíveis do conjunto S, converter os valores para uma lista e fazer as combinações de tamanho e conjunto, tá? Para a gente gerar aí os resultados finais das probabilidades. Chegamos no cálculo de join probability, que é aquele cálculo das multiplicações e somas, tá? De todos os valores. Então, a gente tem o prob igual a 1, a gente vai iniciar essa probabilidade conjunta com o valor 1, determinar quem tem 0 cópias desse gene, ou seja, eu coloquei aqui a variável 0 gene, a gente vai pegar nas chaves entre ou 1 ou 0, a gente faz essa subtração, tá, dos valores para a gente verificar se ela tem ou não. Se ela, no caso, não tiver cópias desse gene, se não, nesse caso aqui eu até coloquei no comentário, né? Se não for nenhum desses valores, ela não vai ter cópia do gene, então não está nessas opções, significa que ela não vai ter cópia do gene, e a gente vai iterar isso, tá? A gente vai verificar as probabilidades para cada pessoa com 0 cópias do gene, se tem aí probabilidades de mutação, de traços, tá? E de ter ou não o gene, nesse caso aqui, da mãe, e no caso do pai, se não tiver nenhum, tá? Tanto para a mãe quanto para o pai. A gente vai calcular através disso aí no ELIF, né? No caso, se não for none, ou seja, se tiver probabilidades, a gente vai fazer os cálculos dessas probabilidades, tá? A gente vai iterar a variável prob que a gente iniciou como 1. Aqui a gente simplesmente vai colocar o cálculo daquelas multiplicações e também somas quando necessário for. Então, ela vai calcular as probabilidades com base nas combinações genéticas para cada caso possível. Eu fiz vários ifs, tá? A gente tem aqui quando a mãe não tiver gene, o pai também não. Quando a mãe não tiver gene, o pai tiver uma cópia. Quando a mãe não tiver gene, o pai tiver 2 cópias. E aí é o inverso. Quando a mãe tiver uma cópia do gene, o pai não tiver. Quando a mãe e o pai ambos tiverem uma cópia do gene. Quando ambos tiverem 2 cópias. Todas essas probabilidades, todas as possibilidades nesse intervalo aí de cópias de genes entre os ancestrais. Por fim, a gente vai atualizar essa probabilidade com a multiplicação, tá? Com a multiplicação para a gente ter o valor final disso. Por fim, a gente vai também aqui calcular nesse laço fora a probabilidade para essas pessoas que têm uma cópia do gene. A gente viu a de 0 cópias, agora a gente vai a de 1 cópia e depois para a de 2 cópias.
Então, para quem tem uma cópia do gene, a gente vai verificar se a mãe não tem o registrado, ou seja, vai ser uma para ter uma... a probabilidade é 1, tá? Para ter uma cópia desse gene. Então, a gente faz aqui, ó, a probabilidade 1 e verifica. Se na mãe não tiver, a probabilidade aqui, ó, a gente adiciona mãe e pai, faz o cálculo com base nas combinações para a gente verificar a probabilidade, de novo, iterando sobre todas as possibilidades. Quando a mãe tem algum gene, o pai não tiver; quando o pai não tiver cópia do gene, a mãe tiver; quando ambos tiverem uma cópia; quando ambos tiverem duas cópias. Todas as possibilidades, e a gente vai atualizando a variável de probabilidade, a gente vai incrementando a probabilidade final, calculando essas probabilidades. Então, fizemos os dois laços de pessoas que não têm gene, cópias genéticas, para uma cópia genética, e agora a gente faz o último laço para duas cópias genéticas, o mesmo caso, tá? E as mesmas cálculos de probabilidade, atualizando e incrementando a variável de probabilidade. Por fim, a gente vai retornar essa variável com a probabilidade conjunta, ou seja, a joint probability, calculada de uma forma final, que pega todas as multiplicações das pessoas e calcula a probabilidade final. A função update, que é para a gente atualizar aí as pessoas registradas nas probabilidades. Então, quando a gente executa ali o incremento de um update, ele vai iterar nesse laço for as probabilidades de um gene, de dois genes, tá? Ou se não de nenhum gene, que a gente colocou no else, e atualizar as probabilidades. Então, a gente vai colocar aqui o incremento dessas probabilidades. Por fim, a função normalize, que vai normalizar os dados naquela faixa de valores 0, 1. Então, a gente vai normalizar as probabilidades para garantir que a soma não ultrapasse os 100%, porque a gente tenha valores dentro de uma faixa de valores padronizados, tá? A gente faz a divisão, isso é o cálculo da normalização. A gente faz a divisão dos valores dos genes, tá? do que a gente teve de resultado, das probabilidades, e depois a soma, para a gente não ter esse range, esse limite, ultrapassar 1. Ele tem que bater no máximo 1, fechar o 100%. Por fim, ali é do Python a função main, que vai executar o arquivo de fato. Tá? É isso que a gente tem. Eu vou selecionar tudo, copiar e colar esse arquivo em cima dos demais. A gente pode fazer o teste aqui com Python. O nome do arquivo é reddit.py. A gente tem os CSVs dentro do family, aliás, do data. A gente executa o CSV. Então, aqui é o que ele vai printar na tela, tá? As probabilidades de cada pessoa. Do James, primeiro ele vai do Harry, que é o filho, né? Então, do Harry tem as probabilidades de não ter cópias, de ter duas cópias, as probabilidades de traço também, e vale para todas as pessoas, inclusive para a mãe e para o pai do Harry. Tá? Dessa forma, o código é esse. Vou limpar aqui o terminal. E agora a gente pode testar para verificar, e está funcionando, tá? A gente vai testar o que vale ao arquivo Reddit. A gente vai testar o style 50, e ele está dizendo aqui que a gente tem uma indentação boa. A gente, inclusive, pode colocar style 50. Deixa eu ver se eu tenho aqui o style 50 já para a gente... Eu tinha o do passado, PageRank não. É o Reddit. E, ok, tá legal a indentação, questão de comentários. Às vezes, na submissão, a gente pode não ter nota máxima na estilização por causa dos comentários que eu coloco. Mas lá no meu GitHub, no qual eu vou compartilhar o link, tem um arquivo original da solução sem os comentários, e esse dá a nota máxima na estilização. A gente fez o teste, agora a gente vai checar para verificar a lógica do arquivo Python, para verificar se todas as funcionalidades foram agregadas de fato com relação à lógica solicitada no problema. E sim, todas foram atingidas, a gente tem tudo em verde. Está pronto para a gente realizar a submissão, ou seja, submit 50, o diretório, caminho absoluto para o servidor de Harvard. A gente confirma ali a honestidade acadêmica. E pronto, a gente fez essa
submissão, Ctrl clique e Enter para confirmar. A gente vai abrir uma janela com o repositório dos códigos de Harvard. E pronto, a gente teve no check 50, a gente teve nota máxima, ou seja, todas as funcionalidades foram atingidas com sucesso. E na estilização também, a gente tem nota máxima, inclusive os arquivos que foram submetidos, não seria necessário solution, tá? Seria necessário só o Reddit, que é o arquivo que o servidor de Harvard faz essa verificação. E todos esses códigos desse projeto e dos demais projetos do curso CS50 e with Python de Harvard University, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io.